Fala galera, canal Ian Cardoso, mais um vídeo sobre história da igreja. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a queda do Império Romano no Ocidente. Então corre para cá que tem muito conteúdo sobre história da igreja. Bom pessoal, primeira coisa que a gente tem que notar, para a gente poder entender esse processo, essas mudanças que foram ocorrendo no século IV, no século V, no século VI, que é esse processo de decadência do Império Romano no Ocidente, a gente tem que relacionar a questão dos romanos com os bárbaros. Então, o que é ser bárbaro? Essa já é uma questão que era uma relação dicotômica entre a cultura grega e os que estavam excluídos dela. Mais para frente, os romanos, na época da República e mais para frente na época do Império, vão aderir esse conceito da cultura grega, que nós chamamos de helenismo, a mistura da cultura grega com a civilização romana, e eles vão também trabalhar com essa relação entre civilizados romanos e bárbaros. Essa relação ela pode ser como civilizados, e civilização e barbárie, ou cristãos, principalmente a partir do século IV, entre cristãos e pagãos, e mais tarde entre cristãos ortodoxos, do ponto de vista da doutrina, e cristãos hereges, aqueles que estão sob uma heresia, que vai ser o arianismo, que vai se disseminar por esses bárbaros. E essa relação ela se dá de diversas maneiras, através do conflito militar, que é a mais natural, a mais comum. Desde a época da República, os romanos tiveram que lidar com a presença dos bárbaros, tanto que a própria fronteira, os limes do Império Romano separam a cultura dentro do Império, o território dentro do Império, os bárbaros que estão lá de fora. Mas essa relação vai mudando com o tempo, através do comércio. A gente vai ver aqui um processo em que os bárbaros cada vez mais passam a prestar serviços para o Império, como guerreiros, como mercenários. Então, a relação entre bárbaros e romanos nem sempre vai ser através do conflito, necessariamente opostos. Mas, se a gente for parar a pensar como uma troca de favores. Muitos desses bárbaros que vão ser contratados em troca, vão ganhar territórios para poder se assentarem dentro do Império Romano. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar é essa relação entre romanos e bárbaros. Como nós já falamos, essa política de contratar bárbaros já acontecia há muito tempo, há tempos remotos, dentro do Império Romano. Mas é a partir do século IV que essa política ela vai se generalizar. Um caso importante que nós temos são dos francos, que se estabelecem dentro do Império durante o reinado de Juliano, o Apóstata, que nós já falamos aqui no vídeo anterior. Então, no século IV, nós temos um dos primeiros casos de bárbaros que adentram o Império, mas não necessariamente como invasores, não necessariamente como opositores. É um acordo, o Império cada vez mais vai fechar acordos com esses bárbaros que vão prestar serviços para o Império. Essa entrada dos bárbaros, nos povos chamados bárbaros, dentro do Império Romano, ela vai se diversificar. Um dos casos é chamado foederat, que é a maneira de você contratar o serviço militar dos bárbaros que serão federados pelo exército. O exército era mantido através da cobrança de impostos, e cada vez mais estava ficando muito caro, era muito pesado manter o Império. E com o tempo, o Império os governantes eles vão passar a aderir a essa política de cada vez contratar, depender desses serviços dos bárbaros. O exército ele vai se barbarizando. E é uma relação muito recíproca, porque embora o exército romano passa cada vez mais contar com tropas bárbaras, os bárbaros eles vão também se romanizar, eles vão ter contato com a cultura clássica, eles vão ter contato com o direito romano, com a maneira de administrar, eles vão ter contato com a religião romana, porque século IV nós estamos falando dos auges das controvérsias teológicas entre arianos e nicenos.
E nós já falamos no vídeo anterior que muitos dos imperadores, eles tinham inclinações arianas. Então, esse processo de introdução dos bárbaros no século IV, quando eles vão aderir o cristianismo como religião, o cristianismo que eles vão tomar, o posicionamento, a definição, é a definição ariana. Até porque o imperador também é ariano. Muitos dos imperadores eram arianos. Então, o modelo que eles estão seguindo de cristianismo é o cristianismo ariano. Um desses povos germânicos, chamados bárbaros pelos romanos, que vão aderir ao império e que vão mudar muito essas relações, vão modificar muito do espaço do império, principalmente no ocidente, foram os godos. A gente pode dividir os godos entre dois subgrupos. Os visigodos, que seriam os godos do oeste, e os ostrogodos, godos do leste. Os godos eles vão aderir ao império como federados, como contratados. Eles vão ocupar a região ali do Rio Danúbio. Vão aderir ao cristianismo, principalmente o cristianismo ariano. Um nome importante para esse processo de cristianização foi o bispo Úlfila, que foi um missionário, chegou a ocupar o ofício missionário além da fronteira. E quando os godos vão adentrar no território do império, ele vai ser um dos grandes nomes que vai liderar a questão espiritual desses godos, desses bárbaros. Tanto que ele é chamado de o bispo dos godos. Ele vai traduzir a Bíblia para a língua gótica. Então, essa é uma questão. Acontece que essa política de federar as tropas bárbaras ela é uma política muito instável, embora o império cada vez mais vá depender dessa política. Acontece que os godos acabaram se sublevando, se voltaram contra os romanos, e derrotaram as tropas do imperador Valente na famosa Batalha de Adrianópolis. Então aqui nós temos um ponto de virada. Os godos agora eles são senhores de um território sem terem necessariamente a tutela de um imperador, sem serem necessariamente federados. Com a morte do imperador Teodósio no ano 395, o império foi oficialmente dividido entre seus dois filhos, Arcádio e Honório. Então a gente tem a divisão. A gente já falou nos outros vídeos como nós já tínhamos uma divisão cultural entre o Ocidente Latino e o Oriente Grego. Essa divisão ela vai se oficializar. O Ocidente ali com um centro em Roma, centro político em Roma, e o Oriente com um centro político em Constantinopla. Então nós temos agora essa divisão oficial do Império nas suas duas partes culturais, que já ocorria anteriormente. No Ocidente, nós vamos ver uma realidade em que cada vez mais o território do Império do Ocidente ele vai encurtando, vai diminuindo, vai cedendo cada vez mais à pressão dos bárbaros. Os bárbaros vão cada vez mais ocupando mais territórios. Uma importante figura é do líder militar. Entre esses serviços prestados pelos bárbaros, o principal é o serviço militar. E o general das tropas, vai ser a principal figura política desses povos. Com o tempo, quando eles vão começar a se denominar, esses povos vão começar a ganhar uma autonomia, um status de reinos, os reis desses reinos, desses bárbaros, eles também são generais. Então, a liderança desses povos é através da figura do general militar. E vão receber muitos títulos honoríficos, como rex, que é a palavra latina que dá origem para a palavra rei, rex, dux. Vão receber também diversos títulos honoríficos através dos seus serviços militares. Então a gente tem que observar a predominância política dos generais militares bárbaros. Um outro evento que marca um novo estágio nesse processo de decadência do Império, principalmente no Ocidente, foi a ascensão dos hunos, que montaram um império gigantesco e exerceram uma grande pressão, principalmente nos povos bárbaros além das fronteiras. Então, diversos povos, os francos,
os alamanos, os suevos, os vândalos, diversos desses povos vão sofrer a pressão dos hunos e vão também seguir a maneira dos godos e vão também querer aderir a essa política, né, que o Império tinha optado com os godos. Então, essa política de federar as tropas, né, de ceder terras, vai se expandir para outros povos. No caso aqui, primeiro com os suevos e também com os vândalos. Os visigodos, que são aqueles que haviam se sublevado na Batalha de Adrianópolis, passaram a se movimentar pelo Império, né, ganhando autonomia. E essa ascensão de poder dos visigodos, ela tem um evento simbólico que é o saque de Roma no ano 410 pelo general, né, pelo rei bárbaro, pelo rei visigodo Alarico. A essa altura, Roma já não era mais o centro administrativo do Império no Ocidente. Tanto que a capital, né, os imperadores administravam o Império de Ravenna, da cidade de Ravenna. A cidade de Milão também era um frequente refúgio dos imperadores, mas Roma ainda tem todo um peso simbólico. Então esse saque de Roma, né, por Alarico e pelos godos, pelos visigodos, tem mais uma importância simbólica do que real, né, dos fatos dessa época. É importante a gente notar que enquanto o Império no Ocidente vai se desmantelando, vai se fragmentando, no Oriente ele vai conseguindo se manter coeso. Ele consegue expulsar, né, as tropas bárbaras. Né, esse regime, né, de federação, né, dos bárbaros em território vai acontecer cada vez mais no Ocidente. É uma fragmentação do Império no Ocidente. No Oriente, né, consegue manter o seu território político, principalmente através da centralidade, né, da centralização administrativa de Constantinopla. E aí nós podemos ver uma verdadeira crise militar. Como eu disse, uma figura que vai ganhando poder político é a figura do general bárbaro. E vai aparecer uma figura também que é o do Magister Militum, seria, na tradução, o mestre das milícias, que também é uma figura militar, que também vai deter esse poder político. Então, o que está acontecendo com esses povos? Esse mestre das milícias vai ter o real poder político, só que para legitimar, né, o seu poder, ele vai sempre nomear, ou indicar, apoiar algum imperador no Ocidente, que a gente chama dos imperadores fantoches. A questão dos bárbaros, né, o confronto com os bárbaros vai cada vez mais exigir, né, o remanejamento, né, das tropas, das legiões. As legiões estão cada vez mais afastadas umas das outras no ponto de vista ideológico. Por exemplo, as tropas da Britânia chegaram a se rebelarem e proclamarem seu próprio imperador. A gente vai ver um processo de abandono, né, da Britânia pelas legiões romanas, assim como aconteceu em algumas regiões da Germânia, porque as legiões precisavam ser reforçadas no continente por causa dos diversos povos bárbaros que estavam adentrando o território e agora não mais como aliados, né, mas como inimigos. E aqueles que eram contratados não tinham uma fidelidade assim tão confiável. Lidar com tropas mercenárias é sempre muito perigoso. Ao longo do século V, a gente vê um processo de hegemonia, de construção de uma hegemonia política dos vândalos. Um desses povos que vão adentrar o Império, vão se movimentar. Durante um certo tempo, eles tiveram um assentamento na Península Ibérica, mas eles vão atravessar o Estreito de Gibraltar e vão se assentar no norte da África. Vão conquistar Cartago, que essa região do norte da África, ela é importantíssima para a economia do Império. Ali ela é um centro cerealífero que vai alimentar todo o Império. Então é importantíssimo para essa economia. E essa ascensão dos vândalos também marca um período também simbólico com o saque de Roma em 455 pelo rei bárbaro, pelo rei vândalo Genserico, que vai conquistar, vai saquear Roma no ano 455.
O ano de 476 é convencionalmente usado, né, como um marco temporal, né, que vai definir o fim do Império Romano, o início da Idade Média. Mesmo após 476, o mundo continuou sendo romano, né, o latim continuou sendo, né, a língua oficial, não houve muitas mudanças. Por exemplo, Orestes, que foi um líder político que havia sido secretário de Átila, né, o líder dos Hunos, ele vai depor o imperador Júlio Nepos, que foi o último imperador do Ocidente a ser reconhecido pelo Império no Oriente, pelo seu Império Irmão. Orestes vai depor Júlio Nepos, que vai se exilar, e ele vai nomear o seu filho, Rômulo Augustulo, como imperador. É um imperador fantoche. Rômulo Augustulo é apenas um adolescente, quem tem o real poder é Orestes. Quando Odoacro, no ano 476, depõe Rômulo Augustulo, em vez de ele nomear um imperador para o Ocidente, um imperador que seria um fantoche, ou então se nomear imperador, ele vai romper com essa política que estava acontecendo. Ele vai enviar as insígnias imperiais, que são um símbolo, né, de soberania política, para Constantinopla, reconhecendo a soberania, né, a supremacia do poder do Império no Oriente. Tanto que ele vai receber o título de patrício, embora algumas fontes se voltem para ele como rei. Então, Odoacro ele vai romper com essa política. Então, nós temos aqui o fim simbólico do Império Ocidental, enquanto o Império Oriental, que daqui para frente os historiadores chamam de Império Bizantino, vai existir por quase 1000 anos. O Império Romano continuou existindo no Oriente, embora no Ocidente a gente vai ver essa verdadeira coxa de retalhos, né? Diversos povos, né? Os povos bárbaros que vão se desenvolvendo. Antes da gente terminar esse vídeo, é importante a gente enfatizar, né, que esse período é um processo que não há um consenso, né, entre os historiadores. Alguns veem esse processo, esse período, mais como uma época de rupturas, em que o Império entrou em colapso, né, os bárbaros adentraram, mais uma época de mudanças, transformações, e outros tendem a ver as permanências. E a gente pode analisar que há um pouco dos dois. Muitas coisas se romperam mesmo, há uma verdadeira ruptura. Não há mais a presença, né, imperial, do poder imperial no Ocidente. E houve muitas permanências, principalmente da cultura. A cultura tradicional permanece. O cristianismo vai ser o elo que vai unir o Ocidente a partir de agora. Então, vou passar aqui uma série de informações que a gente pode analisar as rupturas e as permanências desse período. Um elo de permanência é o próprio cristianismo. Como eu disse, os povos bárbaros vão aderir ao cristianismo ariano, mas mesmo sob uma formulação heterodoxa, né, uma formulação herética, há um peso moral. O cristianismo tem um peso moral sobre as civilizações em que ele está inserido. A gente pode ver isso nas fontes, por exemplo, de Salviano de Marcelo, que diz que, embora os vândalos sejam heréticos, sejam arianos, a moralidade, a moral cristã deles, salvou os bárbaros dos seus maus costumes. Então, o cristianismo, mesmo sob sua forma herética, vai ser um elo, né, que vai unir esses povos. E a gente vai ver em outros vídeos como que cada vez esses povos vão se voltando para o cristianismo niceno, para o cristianismo católico, que vai se tornando cada vez mais predominante. A hierarquia oficial do Império acabou, mas a cultura permaneceu, a cultura tradicional permaneceu. Como eu disse, o latim ainda era a língua oficial. A aristocracia, que ocupava muito da burocracia do Império, ela vai se mover para uma nova natureza, né, da aristocracia. Como, por exemplo, com o fim do cursus honorum, a carreira das honras, que era a fórmula política que estruturava o Império, a aristocracia, os aristocratas vão, a elite romana, vai ocupar cada vez mais espaço ou na função militar, com as cavalarias. O modelo de cavalaria bárbara causou mudanças permanentes.
Então, a carreira militar, através da cavalaria, vai ser um novo ramo, né, da elite política, mas a outra alternativa vai ser a carreira eclesiástica. Muitos dos antigos senadores, antigos aristocratas, vão se tornar bispos, né? E até porque, nessa época, o episcopado também tem uma jurisdição civil, né? O bispo ele não é só uma autoridade espiritual, ele também governa as cidades. A partir desse período, nós vamos ver o desenvolvimento político da força do papado, que até então, né, era apenas um candidato à soberania sobre a igreja. Nós já falamos aqui em outros vídeos como que nós tínhamos uma disputa, né, entre os patriarcas, o patriarca de Alexandria, de Antioquia, de Constantinopla e de Roma. No Ocidente, né, o papado vai exercer um papel político que vai unificar, né, o Ocidente. Com o fim da coesão do território do Império Ocidental e sem a presença do imperador do Ocidente, né, é o Papa que vai ocupar esse vácuo. Cada vez a gente vai ver um processo de desenvolvimento político do papado. É ele que vai unir, né, o Ocidente, né, a tradição latina, através do seu ofício. A gente pode ver papas como Leão I ou Gregório Magno, que vão ser importantíssimos para o desenvolvimento político do papado. É o fim da hierarquia oficial, é o fim da integração política do Mediterrâneo. O resto do Mediterrâneo agora não tem mais aquela integração política que tinha sobre o Império Romano. Muitos desses povos, apesar de aderirem a uma administração romana, eles vão aderir o que o historiador Christopher Wickham chama de provincialismo. Vão ser, apesar de manterem a forma romana, a gente vai ver cada vez mais um governo, né, em esfera local. Pagãos e cristãos tentaram explicar o processo que estava ocorrendo no Império do Ocidente. O historiador Zósimo, um pagão, na sua Nova História escreveu: pois certas coisas estabelecem um padrão de causação que leva a acontecimentos futuros a sucederem exatamente de certo modo, mostrando como tem razão os que acreditam que os assuntos humanos estão sujeitos a algum tipo de providência divina, de modo que, quando a energia dos homens é despertada, os homens florescem, mas quando se tornam desagradáveis aos deuses, seus assuntos declinam até chegar a um estado como o que existe hoje. A verdade dessa proposição será demonstrada pelos acontecimentos que agora vou relatar. Nesta fonte, como a fonte de diversos historiadores pagãos da época, ela está dizendo o seguinte: o Império está caindo porque o culto aos deuses foi abandonado. O culto do paganismo foi abandonado. Do lado oposto, nós temos a retórica cristã. O exemplo são as cartas de São Jerônimo, que ele também está tentando explicar o que está acontecendo no Ocidente. Veja só um trecho de uma das cartas de São Jerônimo. Quantas senhoras, quantas virgens consagradas a Deus, quantos homens livres e nobres ficaram na mão dessas bestas. Os bispos são capturados, os padres assassinados, todo tipo de religioso perseguido. As igrejas são demolidas, os cavalos pastam junto aos antigos altares de Cristo. O mundo romano cai, contudo, nossa cabeça teima em permanecer erguida. Percebemos que Deus está, há tempos, magoado, e nada fizemos para aplacá-lo. É por causa de nossos pecados que os bárbaros são tão fortes, pelos nossos vícios que foi vencido o exército romano, e, como se não fosse desgraça suficiente, as guerras civis matam quase mais do que a ação dos inimigos. Esta interpretação é oposta à interpretação de Zósimo e de outros pagãos. Essa é a visão cristã. Então, Roma está caindo porque Deus está punindo os romanos pelos pecados da sociedade, pelos pecados da civilização romana. Então, de um lado nós temos uma retórica que é
o abandono à fé pagã, ao culto pagão, e de outro lado, a ação da providência divina, da punição, né, de Deus aos romanos. Na sua monumental obra Um Estudo da História, o historiador inglês Arnold Toynbee escreveu sobre as diferenças entre o mundo ocidental e o mundo oriental frente às transformações que estavam ocorrendo. Nas províncias latinas tinha-se ocorrido um colapso imediato de natureza financeira, política e social. A estrutura do império tinha desabado e o vácuo político ocupado pelos automaticamente e emancipados proprietários dos grandes patrimônios agrícolas e pelos líderes de poderosos grupos de guerreiros bárbaros, ao passo que a Igreja tinha penetrado na brecha social. Ao mesmo tempo, numa era que viu a dissolução do Império no Ocidente, o regime imperial nas províncias gregas orientais conseguiu sobreviver às dificuldades que o destruíram nas províncias latinas. Bom, enfim, para concluir esse vídeo, só a gente ressaltar que é um período de muitas transformações, muitas rupturas, muitas permanências. A sombra do Império, no Ocidente deixou uma coxa de retalhos e o cristianismo vai ser o fator de unidade, para essa fragmentação política. E nós vamos ver em outros vídeos daqui para frente como que foi o processo de cristianização e cada vez mais o processo, de cristianização à maneira católica, à maneira nicena, não mais o cristianismo ariano. Como que o papado foi importante para esse processo e para a construção do Ocidente. O Oriente vai permanecer coeso por mais de 1000 anos e a gente começa a ver uma construção cada vez mais de uma história ocidental. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vimos agora um processo de decadência do Império no Ocidente, como que a Igreja se posicionou com esse processo, com esse período. Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo de História do Cristianismo. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhe com seus amigos. Comente aqui o que você achou desse vídeo, o que você gostou, dê sugestões. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!